Amém, amados? Eu gostaria de orar com os irmãos agora, pedindo para que realmente o Senhor, nessa noite, pudesse falar ao nosso coração de uma forma especial, de uma forma maravilhosa, de uma forma realmente significativa. Eu quero que você se coloque agora diante de Deus e diga: Deus, nessa noite, transmita a Tua palavra ao meu coração. Assim como o Senhor falou um dia com os apóstolos, com os profetas, por meio deles ao Teu povo, assim como a terra foi sacudida pela voz do Senhor, sacuda hoje o meu coração, a minha vida, as minhas emoções, para que eu possa Te entender melhor. Comece a orar por você agora em nome de Jesus. Comece a pedir, comece a realmente se prostrar diante do Senhor e dizer no seu coração: Deus, nessa noite fala ao meu coração, Deus, nessa noite fala a minha vida. Aqueles que nos ouvem, nos assistem agora pela internet, eu quero te convidar a você também orar conosco e pedir: Deus, fala comigo, onde quer que eu esteja. Peça agora, peça, mas peça com fé. Peça com intrepidez, com ousadia. Peça, porque a Bíblia diz que tudo aquilo que pedirmos ao Pai, em nome de Jesus, Deus realizaria. Eu quero crer que Deus tem um desejo imenso, imenso, de se comunicar conosco, de nos fazer entender a sua voz, de nos fazer entender o que Ele tem para cada um de nós. Pai bendito, nessa noite, me coloco mais uma vez na Tua presença, em prol da Tua igreja, Senhor, deste rebanho tão amado, que Tu me destes para apacentar, para nutrir, para guiar, pelo poder da Tua palavra, pelo poder do Teu Espírito. Nessa hora me coloco mais uma vez nas Tuas mãos, dizendo: usa o Teu servo, Senhor. Usa o Teu servo, Senhor, como um instrumento Teu, como um canal Teu, e que essa palavra, Senhor, seja transmitida aos Teus filhos e filhas, seja comunicado ao coração dos Teus servos, e que eles possam ouvir, entender, compreender e praticar a Tua palavra como o Senhor deseja. Põe a Tua mão poderosa, toca nos nossos lábios, toca nos meus lábios, toca nas nossas mentes, toca nos nossos corações, e que possamos estar sensíveis ao Teu ensino, sensíveis à Tua ministração, sensíveis ao que o Senhor tem para nós. Assim como os apóstolos tinham seus ouvidos abertos, tinham o seu coração escancarado, tinha suas atenções e emoções fixadas em Jesus Cristo, que assim seja conosco nessa noite, para que o Teu nome seja glorificado por nós, porque queremos Te servir cada dia melhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo de número 9, Mateus capítulo de número 9, versículo de número 35, Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, versículo de número 35. Quero ler dois versículos, que é o 35 e o 36. Lerei na Revista e Atualizada e na NVI. Todos acharam? Mateus, capítulo de número 9, versículo de número 35 e 36. Vendo ele as multidões, ou melhor, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E na NVI, o mesmo texto: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas,
porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Eu gostaria que você repetisse essa frase da NVI, a parte B do versículo, ou pelo menos a partir de multidões. Ao ver as multidões, vírgulas. Repita comigo a partir daí. Teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Mais uma vez, feche seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, tenha compaixão do teu povo e fala mais uma vez conosco, pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Nessa noite eu quero falar com vocês sobre um assunto que tem tido um destaque tão grande no meu coração, um assunto de muita relevância, que é sobre uma das características que nós notamos na pessoa de Deus, na pessoa de Deus Pai, na pessoa de Deus Filho e na pessoa de Deus Espírito Santo. É essa questão da compaixão. Eu quero hoje falar, e o meu tema é Deus passional. E eu já irei explicar para vocês o que é Deus passional. O texto que acabamos de ler diz que Jesus, ele fazia uma obra muito especial e significativa. Ele ia ensinando, pregando e curando todas as pessoas. Mas ele não fazia isso simplesmente por fazer. Ele não realizava essa tarefa simplesmente como mais uma tarefa das suas muitas tarefas. Ele olhava para aquelas pessoas e as amava de graça. Olhava para aquelas pessoas e se apaixonava por elas, simplesmente porque elas eram pessoas que precisavam de Deus. Ele olhava para aquelas pessoas e não via nelas um cifrão onde pudesse lucrar. Ele olhava para elas com compaixão e notava uma coisa muito interessante na pessoa de cada uma daquelas almas necessitadas, que elas eram como ovelhas sem pastor, que elas precisavam só de um mestre, que elas precisavam só de alguém para conduzi-las, guiá-las a Deus. E Ele, sendo esse Deus que virou homem, era a resposta de todas essas pessoas. Nessa noite, irmãos, eu quero defender aqui uma tese com os irmãos, que eu quero te fazer pensar em algo que talvez você nunca pensou. É sobre isso, a maneira em que Deus se apresenta a nós, a maneira em que Deus se revela a nós, a maneira em que Deus se propõe em anunciar o amor dele por nós. Nós sabemos que Deus é perfeito, ponto, que Ele é justo, que Ele é reto, que Ele é santo, mas nós não imaginamos, por exemplo, Deus sendo uma pessoa extremamente apaixonada nos seus atos por nós. Sabemos que Ele nos ama muito. Isso até vira quase que uma ladainha na nossa concepção teológica. Deus nos ama. E aí ouvimos isso e dizemos, Deus te ama. Mas não processamos esse amor de uma forma significativa. Não processamos, ou pelo menos são poucos os instantes que paramos para imaginar o desdobramento desses atos, gestos, atitudes de amor de Deus por nós. E quando o fazemos, muitas vezes nos reportamos nessa compreensão lá no passado. Por exemplo, como no texto que acabamos de ler, como Jesus amava as pessoas, Ele curava as pessoas, Ele expulsava os demônios. Oh, como eu queria ter vivido naqueles dias. Aqueles foram dias especiais. Mas nós não
temos muitas vezes essa capacidade de trazer para o presente, para agora, essa experiência. Nós geralmente dizemos: eu já não sou tão especial quanto foi Moisés. Eu também não sou tão especial quanto foi Pedro. As coisas já não acontecem como aconteciam no passado. E eu quero te fazer pensar sobre isso. E eu queria te fazer uma pergunta: Deus mudou? Deus mudou? Ele perdeu a sua intensidade de amar? Ele deixou de ser santo? Ele deixou de ser poderoso, grandioso? Ora, se ele teve paciência com Pedro, pescador, por que não teria com você? Por que não teria comigo? Se ele olhou com esperança para Maria Madalena, por que ele não olharia com esperança para as piores pessoas que vivem uma vida, muitas vezes, quando me refiro piores, no submundo, ou do crime, ou da promiscuidade? Eu quero te afirmar: Deus não mudou, meu amado. Ele é o mesmo de ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo para sempre. Indiferente da cultura em que vivamos, Ele continua sendo o mesmo. Os braços dele continuam estendidos, os ouvidos dele continuam destapados, e ele tem algo a revelar ao teu coração nessa noite. Hoje eu quero falar sobre esses gestos, essas atitudes de Deus, porque todos nós, na semana chamada Santa, porque cada dia para nós é santo, não tem sexta-feira, quinta-feira, sábado ou domingo santo, todos os dias criados por Deus são santos, amém, igreja? Mas na semana chamada Santa, nós ouvimos falar muito sobre um gesto de Jesus que exemplifica essa paixão imensa dele por todos os seus filhos. E aí dizemos que é a paixão de Cristo, que é fantástica, que se resume ali nos seus últimos momentos com seus apóstolos, dando as instruções para ele, lavando os pés deles, revelando o traidor, indo para o Getsemane, sendo capturado pelos soldados, surrado pelos soldados durante a noite toda, julgado por Caifás, por Herodes, surrado novamente, humilhado, coroado com uma coroa de espinho, depois, como se não bastasse, mais uma vez levando a cruz até o Gólgota. Esse período todo que começa dias e vai acabar só na sexta-feira, onde ele ali morre, ele ali é crucificado, ele ali é lançado naquele lugar de humilhação como o pior dos homens, no momento em que ele diz: está consumado, que ele cumpre toda a obra redentiva. Ali, esse período todo, até a sua ressurreição, nós falamos que é a paixão de Cristo. Você já parou para pensar nisso? Por que recebeu esse título? Por quê? Porque eu quero falar sobre isso com vocês hoje. Deus passional. O que é passional? Passional vem de patos, que é sentimentos. Só para você ter uma noção, o texto que lemos fala que Jesus se compadecia daquelas pessoas. Jesus tinha compaixão por aquelas pessoas. Olha só que interessante, patos vem de sentimentos. Apático é uma pessoa que é sem sentimento. Já antipático é aquela pessoa que é contra os sentimentos. Presta bastante atenção nessas terminologias. Deus, Ele tem sentimentos. Deus não é antipático. Um ser supremo, santo, justo e reto, sem sentimentos, não. E nem antipático, contra os sentimentos dos outros. A melhor definição que poderíamos dar a Deus, e principalmente já a pessoa de Jesus, é que Jesus é simpático, que é aquele que sente ao lado dele. Jesus é simpático. Jesus não ia à pessoa por interesse. Ela estava disposta a amar os piores dos inimigos.
Isso não quer dizer que Jesus ficava naquela manipulação vexatória que a gente vê daqueles que querem tomar proveito do outro, que chega sorrindo e dando risada, meu amado bajulano, para te enganar. Porque no momento em que a pessoa não responde positivamente àqueles que são bajulados, essas pessoas dizem, nossa, que víbora, que pessoa carnal, e que Por quê? Porque não conseguiu capturar mais uma presa. Jesus não fazia isso. Jesus era simpático. Ele estava pronto a sentir ao lado da pessoa pelo que a pessoa era. Ele estava pronto a dar uma resposta favorável se a pessoa precisasse. E o que é compaixão? É sente com. Então, Jesus sendo simpático, ele vai além, ele demonstra compaixão, ele sente com, ou ele sente dentro do sentimento daquele que se relaciona com ele. Compaixão é isso, é ter esses afetos das entranhas, é saber se relacionar com aquilo que o outro sente e ter essa proximidade de entender ou pelo menos saber da dor do outro. Quando Deus te vê, amado, Ele não te vê como mais um na terra, Ele te vê com compaixão. Ele te olha de uma forma especial. O desejo dele é sentir o que você sente. E por isso que quando nos convertemos e começamos então uma caminhada ao lado de Deus, começamos então uma caminhada seguindo, entendendo Deus, entendendo o Espírito Santo de Deus, nós entendemos também os sentimentos desse Deus repleto de ternura e de amor. Olha só que interessante. Por que eu quero falar sobre um Deus passional? Porque ter compaixão é ser alguém, de fato, que tem esse desejo de se compadecer. Ser passional é alguém que tem um sentimento pronto a expandir com o outro, a compartilhar com o outro, a atender o outro, não na semelhança do utilitarismo, gente. Como eu disse, Jesus amava de graça, e Ele estava pronto a ensinar quem quisesse aprender, Ele estava pronto a curar quem quisesse cura, mas Ele não dava as coisas em troca, na base da troca. Lembra disso, amado? Uma relação de amizade verdadeira é aquela que você ama de graça, que você se relaciona de graça e que você deseja bem de graça. Porque na hora que a sua amizade ela é cunhada em cima de troca, não é amizade, é relacionamento interesseiro. E isso é muito ruim para uma igreja e para o Evangelho de Jesus. Porque todas as pessoas, mesmo que iludidas, chega uma hora que ela não consegue mais alimentar os interesses do outro. E amar é isso. E viver em relacionamentos maduros é isso. É saber conviver com a negação do outro. Porque se eu amo de graça, na hora que o outro não me responde de forma favorável, eu vou continuar amando. Porque eu amo de graça, não por interesse. Façam essa conta na vida de vocês. Vocês vão poder distinguir duas turmas de uma. Vocês verão quantas pessoas ao redor de vocês vivem em prol de um interesse repleto de barganhas, te usando como um objeto, e não como uma pessoa que precisa ser amada, e não como uma pessoa que precisa ser querida. Amados, o Evangelho é isso, é amar de graça. E eu quero hoje defender essa tese com os irmãos, porque todos os atos de Deus, presta atenção no que eu vou falar agora, todos os atos de Deus são atos repletos de compaixão, atos repletos de passionalidade. Deus é passional. O que é até na jurisprudência um crime passional? É um crime movido por paixão. A pessoa faz algo porque ela estava tão loucamente apaixonada que ela
teve um ato de loucura e fez uma besteira, é um crime passional. Isso no caso da jurisprudência, da área criminalística. Uma vida passional é uma vida que tem atos e atitudes de paixão. Por que hoje eu quero trabalhar sobre paixão propriamente dito? Porque nós, muitas vezes, aprendemos que a paixão não é boa. E hoje eu quero dizer para vocês que a paixão é boa, sim, desde que regrada da forma correta, no exemplo do Evangelho de Jesus, da pessoa de Jesus. É necessário, sim. E por isso que eu estou dizendo e afirmando esse conceito hoje. Deus, em todos os atos dele, com toda a criação dele, foram atos regados de paixão, de sentido, de significado, de passionalidade. Deus não fez assim, eu tenho que fazer homem, eu vou fazer. O Espírito Santo, Jesus, tem o que tem hoje na nossa pauta? Não, hoje está livre, criamos as galáxias, os planetas, expandimos o universo. Então vamos fazer o homem. Foi assim? Não. Todos os atos de Deus. Por isso, tudo que Deus fez e tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. E quando Ele te criou, meu amado, quando Ele me criou, quando Ele criou Adão e Eva, Ele criou um ser especial e soprou parte dele em você. É por isso que temos em nós a necessidade também de nos apaixonarmos também. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você tem fome todo dia? Tem sede todo dia? Mas hoje você comeu, né? Que nem diz o nordestino, o buchinho está cheio, está bem cheinho, o buchinho está redondinho. Mas e amanhã? O buchinho fica vazio, tem fome de novo. Não é assim? Você gosta de se alegrar, de ter alegrias, de ter felicidade? Ontem você viveu feliz, hoje você está feliz, e amanhã você não precisa de felicidade? Não, precisa. Precisa de felicidade, precisa de prazer. Por quê? Porque fazem parte da nossa vida. Amor, você já se sentiu amado pelo seu pai, pela sua família, pelo seu cônjuge? Já se sentiu amado pelos braços eternos de Deus? Então eu quero te dizer, basta, chega, não precisa mais de amor. É assim? Não, precisamos uma dose diária do amor todos os dias. E a paixão? A paixão ficou para aquele dia, pastor, quando eu conheci a gata, que eu a vi, que houve uma explosão, ficou só para aquele dia? Eu quero te dizer, não, amado, a paixão não fica só para um dia. Precisamos vivermos apaixonados por tudo o que Deus sonhou para nós. Lembro, todos os atos de Deus foram atos apaixonados, atos de amor e atos de paixão, atos de amor e atos de paixão. E quando nós falamos e definimos aquele período da morte de Jesus como a paixão de Cristo, eu acho que esse conceito que se estabeleceu na cristandade é um conceito magnífico, porque me explica como Deus que vira homem pode morrer numa cruz por um mundo pecador. Não explica, por isso é uma paixão. Ele fez por livre escolha, porque quis fazer, porque escolheu assim, e foi até o fim, morreu, e o Pai entregou o seu Filho, e o Espírito Santo o ajudou. Por quê? Porque é um ato de passividade, é um ato de paixão, é um ato de entrega, e se não houvesse isso, Jesus não teria chegado na cruz. Notem, eu poderia aqui citar inúmeras passagens, inúmeros exemplos de coisas em que precisamos estar vivendo de fato apaixonado. Hoje eu quero que você tenha um modelo, o modelo de Jesus Cristo, o modelo de Deus, como esse modelo de um ser loucamente apaixonado pela sua criação. O modelo de alguém que nos ensina pelas Escrituras a olhar para Ele de uma forma assim, com esses atos, com essas atitudes de um Pai que ama, e ama, e ama, e continua amando, e que não desiste. E até mesmo muitas vezes quando Deus, no seu ato de julgar alguém, ou de exercer a sua justiça, o faz com vigor. Ou seja,
Ele não faz porque não tinha outra coisa para fazer. Até nas atitudes de justiça divina, nós vemos um ato de paixão. Eu queria hoje, então, defender em primeiro lugar essa compreensão para vocês. Falar um pouco sobre esses gestos de Deus. E poder refletir um pouco sobre a maneira em que Deus se revela a nós de uma forma especial. Sabe por que eu estou falando isso, queridos? Porque nós associamos a paixão apenas por alguns poucos momentos da nossa vida. Nós associamos a paixão em alguns poucos momentos do nosso relacionamento conjugal. Nós associamos a paixão em alguns poucos momentos do nosso ministério. Quer ver um exemplo disso? Como você definiria para mim o primeiro amor? O que é o primeiro amor? O que é o primeiro amor? É um ato do quê? De um encontro com Deus. Quando o apóstolo João escreve no Apocalipse, ele diz: lembra de onde caíste e volta ao primeiro amor. O que é o primeiro amor, querido? É um encontro com Deus. É a maneira em que fomos abraçados por Deus. É a maneira que aquele Deus que outrora, ou que não críamos, ou que críamos da forma errada, e aqueles que não criam, então Deus não existia. Mas aqueles que criam da forma errada, o tinham de forma longínqua, distante. Como numa ideia deísta, onde Deus criou o mundo e deixou o mundo ao cuidado das suas criaturas e se distanciou. Então, um Deus longínquo. E de repente esse Deus distante vem então e te invade, num momento simples, em que você diz dentro do seu coração: eu sou pecador e eu preciso de Jesus. Eu sou pecador e reconheço que Ele é o meu Salvador. E faz uma oração tão singela como essa. Quem já fez essa oração aqui? Qual foi o seu sentimento? Eu posso descrever, porque ele é o mesmo sentimento que acontece no coração de cada um nascido de novo. Uma alegria incontida, um regozijo sem fim, uma alegria no espírito inexplicável, uma paz que excede todo entendimento. Alguns choram, outros riem, outros ficam, como dizem alguns deputados aí, ficam meio abestados, e assim, é um sentimento assim mesmo. Você fica, é uma outra dimensão, se abre uma porta, que não é uma porta terrena, é uma porta eterna, e você se encontra com esse Deus, se abraça com esse Deus, e esse Deus entra dentro do seu coração, mas Ele é eterno e grande, mas pequeno, que pode morar no seu coração, e uma nova vida começa a partir de então. Não é isso o primeiro amor, gente? E logo depois a gente vai acostumando-se com a vida religiosa, e de repente o que acontece conosco? Aquela paixão por Jesus torna-se algo passageira. E aí nós então olhamos uma pessoa que se converte e a gente olha assim e fala: puxa vida, nunca mais eu fiz isso. Olha, ela está chorando. Ô irmão, por que você está chorando? Porque a palavra de Deus diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus... Jesus morreu por mim, irmão. Morreu por mim, por você, irmão. E você olha assim com aqueles olhos glaciais, quase quebrando o gelo, não é? E vê aquela vida repleta de calor, de ardor, de paixão, e fala: meu Deus, e se lembra, volta ao primeiro amor, volta ao primeiro amor, volta ao primeiro amor. E aí o seu coração, a sua mente é bombardeada por lembranças daquelas experiências, daqueles passos de fé em que você dava, muitas vezes rompendo barreiras, rompendo preconceitos, não querendo saber o que pensam as pessoas, nem aquelas que mais você amava. Agora tudo passa a ser secundário. Não é assim o primeiro amor, amados? Poderemos, de forma clássica, dizer que o primeiro amor é um ato de paixão poderosa. Mas assimilamos que a paixão passa. E eu quero te desafiar hoje a olhar para Deus e dizer: será que em Deus
a paixão dele passou por mim e por você? Será que essa concepção, que também é verdade, façamos aqui uma meia-culpa, entendemos que amor é paixão, e não é. Amor é muito mais que paixão, porque a paixão ela é passageira no seu primeiro momento, e se é amor ela perdura, mas no amor, é isso que eu quero hoje trabalhar nessa ideia com vocês, no amor também há paixão, e deve haver paixão. No amor deve ter paixão, para que realmente haja momentos ápices naqueles relacionamentos, momentos sublimes naqueles relacionamentos. Pode fazer uma avaliação do seu casamento. Se o seu casamento não tem tido mais momentos de paixão, está na hora de repensar a vida conjugal. Eu li uma certa reportagem sobre um artigo de um especialista na revista Veja, algum tempo atrás, que me chamou muita atenção. Ele falava sobre, ele é um terapeuta conjugal, não me recordo bem o nome, mas ele falava assim que a melhor maneira de você divorciar-se e casar de novo. Eu achei interessante, e olha, eu quero dizer que eu concordo com aquele divórcio, viu? Ele falava assim, sabe como eu faço? Eu me divorcio da minha mulher, e depois me caso novamente com ela. Estamos divorciados. Mas não era de fato divorciado. Era mais ou menos assim, amor, o negócio está monótono, o negócio está meio feio para o nosso lado, a gente precisa casar de novo. Então eles pegavam um período da vida deles, depois de alguns anos, é claro, e faziam toda uma programação mesmo de uma nova bodas. Então marcavam uma data de uma festa, reformavam a casa, davam um brilho novo, e faziam uma grande festa, como se fosse a renovação dos seus votos, mas nessa compreensão de um pseudo-divórcio e de um novo casamento com a mesma pessoa, entendeu? Sem conceber a traição. Eu achei muito interessante, eu achei muito ousado, mas ao mesmo tempo curioso, porque eles faziam isso inclusive com a casa. Eles tinham posse, eram terapeutas do ramo, então eles ensinavam isso. E olha, irmãos, posso dizer, muitas vezes, um relacionamento conjugal precisa disso, precisa dessa, olha, vamos parar, vamos fazer um checklist aqui desses 10 anos, desses 20 anos, aonde estão os pontos ruins, vamos arrancar esses pontos ruins, vamos começar tudo de novo, olha, irmãos, são coisas pequenas como essas, que acendem um desejo de paixão, mas notem bem, é um diálogo, é uma decisão de ambos, é um posicionamento de ambos. Quando só um quer, aí não chega lá, porque o casamento é cumplicidade. Agora vem cá, e com Deus? E com Deus? Será que Deus, quando te vê, Ele te vê de uma forma vaga, de uma forma passageira, de uma forma desbocada, de uma forma, meu servo está orando de novo. Eu já respondi para ele ontem, antes de ontem. Campanha de 40 dias. Que incomodação. É assim? É assim? Campanha de 40 dias. Não. Chega! Eu tenho que atender outras coisas. Aquele filme do Jim Carrey, Poderoso, é muito interessante, que ele quer ser Deus, ele vira Deus, e chega uma hora que ele não aguenta mais e dá sim para todo mundo. Deus é assim, gente? Nós somos assim, Deus não. O que Deus mais quer é que nós o incomodemos, que nós possamos bater na sua porta, ouvir o pulsar do seu coração. Presta atenção nessa frase. Quando eu entendo a paixão de Deus, eu consigo ouvir o batimento do coração de Deus. E só consegue fazer isso quem para, quem se aquieta, quem se apaixona por Ele. E eu quero te dizer, olha, talvez você não viva apaixonado por Deus, mas Ele é apaixonado por você. Eu ouso dizer que mesmo com todas as tuas mazelas e burrices e tolices, Ele ainda é apaixonado por você. Ele ainda é apaixonado. Mas não abusa essa paixão não, gente. Não abusa não. Não abusa não. Sabe por quê? Porque Deus também tem um limite.
muitas vezes ele chega a um ponto, eu diria, de cansar-se. Não porque o amor ou a paixão cansa, mas porque ele diz assim, eu quero tanto ajudar aquela pessoa, mas ela não se faz por merecer. Então é como se Deus dissesse, chega, agora eu vou ter só sobre ela a minha misericórdia. Deus faz isso, amados, porque muitas vezes a gente vê isso na história do povo de Israel. O povo de Israel era um povo tão duro no deserto que pereceu. Eu quero deixar a segunda parte dessa mensagem para uma outra ocasião, porque eu quero trabalhar mais esses atos de paixão. Mas hoje eu gostaria que você apenas guardasse isso no seu coração. Qual é a sua concepção de Deus? Qual é a sua concepção do que Ele se revela hoje para você? A melhor forma de entendermos isso é vendo Deus expresso em Jesus Cristo. Os mesmos atos que Jesus Cristo teve para com aquelas pessoas ao seu redor, é os atos que Ele teria por você. Os mesmos atos que o Espírito Santo de Deus teve na igreja primitiva, é os atos que Ele teria por você. Os mesmos atos de Deus Pai em todo o Velho Testamento se revelando ao seu povo, é os mesmos atos que Ele teria por você. Não pense que Deus está apático. Lembre que tudo que Ele faz é excelente, é perfeito. São atos de amor regados de paixão por mim e por você. Felizes são aqueles que entendem que esse Deus, que é o único e verdadeiro Deus, se revela a nós de forma apaixonada. É por isso que eu quero concluir citando as palavras do apóstolo Paulo nessa primeira mensagem sobre um Deus passional, falando que o amor de Deus me constrange. Paulo, ao se enxergar diante do Deus de Israel, na pessoa de Jesus, ele se constrangia. Ele que outrora era um líder religioso, regado de autojustiça, porque Paulo era assim. Paulo era uma pessoa dedicada ao farisaísmo, ele era fariseu dos fariseus, em tese, ele mesmo afirma, dos religiosos eu sou um dos melhores, se não o mais especial. Mas ele se viu preso pela sua própria religião, fazendo maldades. E mesmo sendo maldoso, Jesus vem a ele e diz, olha Paulo, eu vou te fazer profeta entre as nações, pregador entre os gentios, e você vai sofrer muito pelo meu nome. E ele passa a ser então um homem especial para esse Jesus a qual ele perseguia. E quando ele se enxergava e se via e dizia, o amor dele me constrange porque como pôde ele escolher a mim, um pecador, para essa tão nobre obra. Amado, Deus também um dia te escolheu. Ele tem um plano na sua vida. Se você acha que Deus é um Deus frio, glacial, gélido, como um ídolo, como uma estaca, como um pedaço de gesso, abomine isso da sua mente. Lembre-se que Deus é uma pessoa. Imagine Jesus Cristo, que é a grande expressão de Deus, e veja esse Jesus ao seu lado, com atitudes apaixonadas por você e apaixonadas por essas pessoas que estão ao nosso redor. E pense nisso. E quando você for orar, ore em cima disso. Se dirija a Ele, sabendo que, mesmo que você esteja meio sonolento, Ele estará atento. Mesmo que você esteja meio indiferente, Ele estará sempre pronto a te abraçar, a te envolver e a realizar obras lindas na sua e na minha vida. Amém? Eu quero orar com você, pedindo que Deus nessa noite possa realmente estar falando mais ao seu coração. Guarde aquelas palavras que eu disse no início. Apático é alguém que é sem sentimento. Antipático é alguém contra os sentimentos. Simpático é aquele que sente ao lado das pessoas. E compaixão é sentar-se ou sentir com alguém.
Jesus, ele é simpático, mas não é somente simpático. Ele é repleto de compaixão e ele é um Jesus passional, regado de paixão, que hoje quer visitar mais o teu coração. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e comece a orar a esse Deus apaixonado por você, simplesmente agradecendo a Ele, dizendo: Jesus, obrigado, obrigado, porque eu hoje entendi que o Senhor realmente é tão maravilhoso, pelo qual eu compreendi que o Senhor me vê de uma forma especial, me vê de uma forma maravilhosa, me vê de uma forma ainda regada de paixão, e sempre tem esse desejo de estar comigo, de me visitar, de me abençoar. Ó querido, comece a agradecer a Deus por esses atos de paixão. Comece a orar em nome de Jesus, comece a clamar em nome de Jesus, comece a pedir em nome de Jesus, que realmente essa compreensão de um Deus passional, revelado nas Escrituras Sagradas, seja manifesto no teu coração. Pai, entrego essa palavra ao teu povo, Senhor, nessa hora tão importante. E te peço, Senhor, revela ao coração dos teus filhos e filhas que tu és, ó Deus, um Deus passional, um Deus que tem compaixão, não só da tua igreja, mas tem compaixão do perdido, tem compaixão do mundo, tem compaixão da tua criação. Ó Deus, dilata os nossos sentidos nessa noite, dilata os nossos sentidos, dilata, Senhor, dilata, porque queremos te ver da forma que realmente tu és. Não queremos te ver como uma caricatura, ou como um objeto inanimado, ou de uma forma errada. Queremos te compreender segundo aquilo que tu nos revela nas tuas santas Escrituras. A tua palavra diz, Jesus, que tu se condoía de quem sofria, que tu se compadecia do cego, que tu se compadecia do órfão, da viúva. Tu és um Deus que se compadece do teu povo, que entende a agonia daqueles que choram, que entende a luta daqueles que muitas vezes nem se compreende, que não entendem as suas próprias mazelas. Eu sei que o Senhor entende, mesmo quando nós não entendemos. Eu sei que o Senhor nos vê de uma forma diferente, em que os homens nos vê, ou que mesmo nós não nos enxergamos. Por isso revela ao teu povo ainda mais, revela à tua igreja ainda mais, esses gestos de paixão, e continua a mover esse braço apaixonado, esse braço de amor em nossa direção, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.